tentando 2 vezes, né? Pra ver se dá. Mas vocês estão tão animados hoje, gente. Graças a Deus. Isso aí, tô gostando de ver, hein? Amém. Bom, gente, a minha missão é vir aqui e contar uma história pra vocês. Olha, mas vai ser do meu jeitinho, tá, gente? Esse negócio de eu parar, botar meio ultrapassado, meio demodê. Um de vocês é demodê. Então eu vou contar, tá? Do meu jeitinho. Começando. Estando Jesus conversando com o doutor da lei, este lhe perguntou: quem é o meu próximo? E Jesus respondeu através da seguinte parábola: voltava para sua casa, de madrugada, caminhando por uma rua escura, gastou de trabalhar até tarde, ia cansado e triste. Vida de garçom é um bom, dá uma cidade, nada. Naquela mesma rua, dois assaltantes estavam à espera da próxima vítima. Eles já tinham vindo tão cansados e indefesos, resolveram atacar. Circunstâncias dizem que não dá, falam que você está tão perto de parar. Coração valente, é assim que quero hoje te chamar. É normal na guerra se ferir, e pra não morrer, às vezes pensa em fugir, cego pelo medo, não ver que o gigante é bem menor que a mão de Deus. Não quero contar na história que você morreu, se por um tempo você só adormeceu. Ai, gente, tadinho. Levaram todo o dinheiro dele. E olha que já não era lá grandes coisas, né, gente, garçom? Só Jesus mesmo, pra quê? Ele pobre do povo. Bom, enfim, continuando, depois de um tempo, apareceu por aquela mesma rua uma freira, que voltava de mais uma igreja. Ela vinha de rosário. Esse homem parou e resolveu ajudá-lo da sua maneira. Olha, não fica triste assim não. A vida é assim mesmo, cheia de lágrimas. Olha, você vai fazer o seguinte: você vai ter que rezar 50 Ave Marias e 75 Pai Nosso. Mas agora eu tenho que ir porque amanhã de manhã tem igreja, viu? E São Pedro faça chover na tua obra. Bem, a freira falou, e não fez nada. Estava mais preocupado com a igreja no dia seguinte do que um pobre coitado feliz. Mas espera. Será uma pantera? Será um tupi? Será o super-homem? Não! Muito melhor que isso! Senhoras e senhores, palmas para o pastor!
ajudar, viu? Mas ele machucou ainda mais o pobre coitado. Olha, eu vou botar tudo, viu? Vai ficar sabendo. Esse povo de hoje em dia, nenhum salva, gente. Mas é assim mesmo, né? Só Jesus salva. Bom, enfim, continuando. Depois de um tempo, mais tempo, ninguém acredita, tá bom? Mais tempo ainda, resolve aparecer por aquela rua o líder espírita. Alô? Eu mesmo. Tá querendo trazer a pessoa amada 3 dias? Poxa, grato. 3 dias pra mim é fácil. Uma pessoa amada? Não, o que é isso? Não, cara. Mas a pessoa amada traz 3 dias. Só pedi uma coisa. Uma galinha e 3 belas roxas. Nossa! 7 horas lá em casa. Pode deixar 7 horas lá em casa. A gente vai fazer isso aí, falou? Então tá, 7 horas. Ó, tem uma coisa pra te falar. Pensando bem, isso não foi acidente não. Isso é um carro. Com certeza você fez com alguém na outra vida. E agora está pagando essa encarnação. Agora pensa bem, isso foi bom. As pessoas que fizeram com você pagaram seu carro. As pessoas não estão com isso. Elas não tiveram que pagar o carro. Agora você está no cardíaco. Agora você tem que deixar seus filhos não ir. Vou te ajudar. Isso? Peraí, vem do karma. Quer dizer que a pessoa tem que pagar por coisa que ela nem cometeu? Ai, volta logo, Jesus! Bom, o dia já ia amanhecendo quando resolve passar por aquela rua um travesti, cabelo preto, brinco nas orelhas, pulseira nos braços, boca lambuzada de batom, né? Ele, ai, desculpa, ela parou, olhou, se aproximou do homem querido e pegou o celular dele, gente! Alô, eu preciso de uma ambulância. Eu preciso de uma ambulância. Tem um homem ferido aqui. Uma ambulância. A menina tá socando uma ambulância. Pai, perdoa o meu jeito de achar que sou perfeito. Vejo o erro nas pessoas e não olho os meus defeitos. Justifico-me com bem quando mal eu pratiquei. No final eu reconheço quando eu erro outra vez. Estou sempre declarando, quero ser como criança, com um coração tão cheio de maldade, de vingança. Pai, perdoa o meu jeito de achar que sou perfeito. Sou tão falho, pecador, detalhado de defeito.
vivida pelas crianças. Sabe? Uma travesti pra ajudar o moço, gente. Coisa que uma freira, um pastor e um líder espírita não foi capaz de fazer. Nossa, isso faz a gente pensar, né? Bom, terminando, todos olharam com revolta e raiva para o que Jesus tinha dito. E Jesus, com paciência e amor, só ele tem, né, gente? Olhou para eles e perguntou: quem dentre a freira, o pastor, o espírita e a travesti foi verdadeiramente o próximo do homem querido? Fica a dica! Glória a Deus. É bom fazer a gente refletir, né, gente? E foi justamente com esse olhar de amor que um dia eu e o pastor Roberto conhecemos uma pessoa especial. Uma pessoa que me olhou com amor, nos olhou com amor, né? Nos abraçou, nos tratou, cuidou das nossas feridas, tirou os nossos espinhos, sem condenar, sem questionar, somente nos amou. Gostaria de uma salva de palmas para o Senhor Jesus, pela dedicação dele. Somos gratos ao Senhor pela vida de vocês e saber que esse chamado Ele plantou no coração de vocês. Essa é a igreja inclusiva, assim como Deus falou para Moisés quando foi ungir Davi, e Moisés e Samuel ia ungir o irmão de Davi, e ele falou: não é esse, eu não olho como o homem vê. E esse amor Ele plantou no coração de vocês dois, e nós dois somos frutos, sabe, dessa dedicação, desse olhar de amor. Muito obrigado por vocês existirem. Amém? Amém. Pode estender as luzes do salão aí para a gente chegar. Agora a gente vai para um momento especial, que é o momento da palavra de Deus. Eu queria que você abrisse aí sua Bíblia. No primeiro dia que a gente chegou aqui, Deus deu essa terra para ser semeada a palavra. Ela em Apocalipse 1:6. Os judeus é como uma semente, né, de um grão de mostarda. A gente planta e ela vai dando, né, e vai crescendo. E assim tem sido aqui em Belo Horizonte. Vamos lá, abre aí no Apocalipse capítulo 1, verso 6. Vamos aproveitar e ficar de pé, porque dá uma esticada na coluna, né? Senão daqui a pouco eu vou pregar, vai dormir, né? Já tem essa voz mansa e calma, suave, serena, tranquila. Apocalipse 1, verso 6, diz assim: e nos constituiu reino, sacerdotes para o seu Deus e Pai. A Ele a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Vamos falar juntos, eu falo, como as versões são diferentes e vocês repetem, ok? E nos constituiu reino, sacerdotes para o seu Deus e Pai. A Ele a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Vamos curvar as nossas cabeças e falar com Deus.
A gente veio aqui para um festival comemorando 2 anos de nossa igreja aqui em Belo Horizonte. Mas Deus te trouxe aqui para refletir sobre as suas conquistas. Deus te trouxe aqui para refletir que o chamado dele na sua vida é bem maior do que aquilo que você pudesse imaginar. Então peça ao Espírito Santo que venha ministrar agora o querer dele na tua vida, nas nossas vidas. Senhor, te entregamos a ti todas as coisas. O Senhor nos constitui um reino e sacerdote. Às vezes não entendemos, não sabemos, não te conhecemos como deveríamos. Mas vem, Espírito Santo, quebrar-nos agora e nos refazer, ó Pai, entendendo o teu amor, entendendo a tua vontade e o teu querer em nós. Muito obrigado, Senhor Jesus, pois assim oramos e adoramos o teu nome. Pedimos que tu possa pairar, Espírito Santo, sobre este lugar. Assim como naquele dia, naquele abismo, Senhor, que pairava sobre as águas, assim que hoje possa pairar aqui em nossas vidas, que possa sondar os nossos abismos, a nossa vida, em nome de Jesus. E o povo de Deus diga amém. Amém. Graças a Deus. Vamos aplaudir o Senhor mais uma vez. Abra aí agora em 1 Samuel 16:33. A gente vai falar hoje sobre conquistas. Ou sobre a conquista que o Senhor deseja que vivamos em nossas vidas. Sabem, para sermos conquistadores, a gente precisa seguir alguns passos. E o Espírito Santo, através da vida de Davi, ensinou muito como nós precisamos, ou o que nós precisamos fazer para sermos conquistadores aqui nessa terra. Amém? 1 Samuel 16:13 diz assim. Amém? Tomou Samuel o chifre de azeite e ungiu no meio de seus irmãos. E daquele dia em diante, o Espírito do Senhor se apossou de Davi. Então Samuel se levantou e foi para onde? Para Ramá. Davi encontra um reino destruído. Mais uma vez Israel tinha perdido o propósito. Israel precisava de um novo rei, de alguém com um coração de Deus, um coração segundo o coração de Deus. E levanta Davi, escolhe ele. E ele fala para o profeta Samuel: Samuel, vai lá e escolhe aquele homem, o homem pelo qual eu te enviarei. Samuel pegou um chifre com azeite e foi para Ramá até chegar em Belém e tentar encontrar, Davi, sem saber quem ele era. Deus fala: olha, quem eu escolhi não é como o homem escolhe. Porque o homem escolhe tudo aquilo que é exterior. Mas eu procuro agora um rei que o coração dele é segundo o meu coração. E sabem, do nada Deus começa a fazer e operar na vida de Davi. E eu não sei se vocês sabem, Davi recebeu 3 unções da vida dele. Davi pega a primeira unção, ou recebe a primeira unção, e da primeira unção ele precisa fazer algumas coisas para ele viver aquilo que Deus queria para a vida dele. Ele recebe a unção, o profeta encontra aquele coração, e ele vai para o palácio. Quem sabe que ele foi para o palácio logo depois? Foi para o palácio, não foi? Foi ou não foi?
foi tocar harpa lá para Saul, foi ser escudeiro de Saul. Ele tinha sido ungido o quê? Rei, mas foi fazer o quê? Servir. Primeiro passo para você viver as conquistas que o Senhor tem para a sua vida é você aprender uma coisa. Não importa a unção que você tenha, a primeira coisa que você precisa aprender no reino de Deus é que primeiro você tem que descer para depois Deus te exaltar. Primeiro Deus tem que te abaixar para que depois Ele mesmo venha e te exaltar. Primeiro você tem que ser servo para depois o Senhor te honrar e fazer você servir. E olha só, vai um pouquinho mais para frente, 1 Samuel 16, 21, só para vocês testificarem isso. Assim Davi foi a Saul e esteve perante ele, e este o amou muito e o fez seu o quê? Escudeiro. Agora vai 16, 23. E sucedia que quando o espírito maligno da parte de Deus vinha sobre Saul, Davi tomava a harpa e dedilhava, e então Saul sentia alívio e se achava melhor, e o espírito maligno o quê? Se retirava dele. Deus, na primeira unção que Ele dá sobre a sua vida, a primeira coisa que você precisa entender é que Ele vai te chamar para servir. Ele vai fazer com que você aprenda a descer. Vai fazer com que você perca muitas vezes coisas, né, que estão lá dentro do seu caráter, que são, sabe, coisas tuas, que para você jamais você faria, né, assim, coisas que não, eu não me submeto a isso, eu não aceito isso. Mas na primeira unção, eu quero dizer, na unção da conquista, na primeira unção você precisa aprender a descer e a servir. Amém? Na primeira unção também, você precisa aprender a vencer os teus gigantes. Qual foi o primeiro grande desafio de Davi com esta unção? Vencer quem? Golias. E aí vai lá, 1 Samuel 17, 49, depois você lê em casa aí todo o texto. Davi meteu a mão no alforje e tomou dali o que? Uma pedra, e com a funda lhe atirou e feriu a testa, ou na testa, o filisteu na testa. E a pedra encravou-se na testa, e ele caiu com o rosto em terra. Assim prevaleceu Davi contra o filisteu com uma funda e com uma pedra, e feriu e matou, porém não havia espada na mão de Davi. Pelo que correu Davi, lançando-se sobre os filisteus, tomou a espada, desembainhou-a e matou, cortando-lhe a cabeça. Vendo os filisteus que era morto o seu herói, o que eles fizeram? Fugiram. Na primeira unção de conquista, né, Davi foi chamado para formar, ou reformar, ou reformular, ou criar um grande e poderoso reino, como assim Deus nos constituiu para criarmos, né, um grande reino, reino e sacerdote do Senhor. E o Senhor fala para Davi, olha, nessa primeira unção você vai ter que fazer algumas coisas. Nessa primeira unção você vai ter que aprender a servir. Nessa primeira unção você vai ter que vencer os teus gigantes. E aí eu pergunto, você quer ser vencedor na tua vida? Você quer ter grandes conquistas na tua vida? Você não pode ser um vencedor se você não consegue vencer os teus gigantes. Quais são os teus grandes gigantes de hoje? Não adianta você querer levar uma unção se você não consegue vencê-los. E o mais interessante é que todo o povo tinha medo de vencer aquele gigante. E Davi, com apenas uma pedra e a unção do Senhor, ele conseguiu destruir. Graças a Deus. A pedra, a rocha, é o quê? A palavra, não é? Amém. E a unção derramada do Espírito Santo que conseguiu vencer. E eu pergunto para você, o que você precisa vencer? Sabia que os teus gigantes estão atrapalhando a tua conquista, a tua vitória? O que hoje te faz parar no meio do caminho? O que hoje faz com que você não prossiga e não vá para onde Deus quer que você vá? Como se chama o teu gigante? O de Davi era Golias.
O teu, sei lá, pode ser a carne, que você não consegue vencer, ou não conseguia vencer até ontem, amém? E hoje você já vai, porque você vai sair daqui com essa unção de conquista para a tua vida. Você vai conseguir vencer com uma pedrada só uma palavra que você fala: Senhor, eu sou mais do que vencedor. Você conseguirá vencer. O que você precisa? Ou quem você precisa vencer? Existem pessoas que esses gigantes estão tão entranhadas nela que ela nem percebe. Algumas pessoas não conseguem vencer nessa primeira fase da vida delas, ou chegar ou alcançar o propósito de Deus na primeira fase, porque ela tem uma língua grande demais. Sabe aquela pessoa que ela não consegue controlar a língua? O que vem na cabeça ela solta, sabe? Seja no relacionamento, seja na igreja, seja no ministério, seja com a pessoa que está do lado, seja com a pessoa que chegou agora na igreja, ela solta. Esse é o que? O gigante dela. E meu amado, não adianta você falar: porque eu vou ser mais do que vencedor por meio daquele que me amou e todas as coisas, se você não vence. O gigante está em submissão. Eu servir jamais. Eu fazer alguma coisa, sabe, eu me rebaixar. Da autoconfiança, né? Da sabedoria humana. Eu que sou bom. O que aquele idiota está fazendo na frente? Aquele pastor, eu que devia ser o pastor ali, eu que devia conduzir essa igreja, eu que devia fazer todas as coisas. O que o Senhor precisa fazer você vencer, que está aí, entranhado na tua vida? Eu quero ser um grande conquistador, eu quero vencer, eu quero, sabe, alcançar, ser reino, ser sacerdote do Senhor. Meu amado, você tem que vencer isso. Na primeira unção também, Davi começa a vencer os seus primeiros exércitos inimigos. 1 Samuel 18:7, as mulheres se alegravam cantando alternadamente, diziam: Saul feriu os seus milhares, porém Davi feriu o quê? Os seus 10 milhares. Os primeiros exércitos inimigos ele começa a vencer. E é bem interessante que eu creio que Davi venceu com os exércitos. Ele pensava: que exército grande que eu venci, que situação grande que eu venci. Mas mal sabia ele que tinha muito exército inimigo ainda para vencer. Não é? Às vezes a gente se acostuma com algumas coisas, né? A gente na igreja é assim, porque a gente está acostumado a lutar contra isso, contra aquilo, mas de repente aparece tanta coisa. Mas são as próximas unções que Deus vai revelando para a tua vida, vai dando para a tua vida, que vai fazer com que você possa vencer coisas maiores no nome do Senhor Jesus. Então veja, nessa primeira unção, ele começa a ter algumas vitórias, ele começa a receber de Deus aquilo que ele tinha lá na frente para ele. E aí eu falo para você: sabe quantos anos ele ficou com essa primeira unção? Quem sabe aqui? Levanta a mão. Alguém? Quem chuta? 5 anos? Mais ou menos? Mais. 10 anos? Mais ou menos? Mais ainda? Mais ainda. 13 anos com a primeira função. Mas eu cheguei na igreja e quero ser pastor. Imagina, se eu vou ter que sentar no banco de novo, eu vou ter que servir, eu vou ter que vencer gigante, eu vou ter que... Não, eu já tenho que estar lá na frente. Não consegue ser o quê? Quebrado. 13 anos se passaram, 13 anos, Davi estava com aquele mesmo coração, segundo o coração de quem? De Deus. Sabe o que Deus fez? Passou na primeira etapa. Deu a segunda unção. Vai lá. 2 Samuel 2:4. Segunda Samuel 2, verso 4. Amém? Então vieram os homens de Judá e ungiram ali quem? Davi, rei sobre a casa de Judá. 13 anos depois de já ter morado no palácio, de ter sido expulso do palácio, de ter sido corrido, saído corrido do palácio por causa de Saul. 13 anos depois, Deus dá uma segunda unção para ele. Davi,
Você passou na primeira etapa, vai para a segunda. E aí Deus o faz rei de onde? De Judá, uma tribo. Israel ficou dividido, uma parte Israel e outra parte Judá. Deus deu. E naquele tempo, e naquela segunda unção, sabe o que Deus começou a fazer com ele? Testar o coração dele. Saber como estava o coração dele. E meu amado, como está o teu coração depois do segundo dia, do terceiro dia, do segundo mês, do segundo ano de você dentro da igreja cristã contemporânea, aqui em Belo Horizonte, um ano depois de você lá na igreja de Madureira, 9 meses lá na igreja de... 9 meses em Niterói? Não. 11 meses, né? 11 meses lá na igreja de Niterói, Caxias também, 10 meses lá em Caxias, 5 anos na Lapa, 6 anos, Nova Iguaçu, 3 anos, né? Vai fazer aí. Como está o teu coração? Se Deus hoje sonda o teu coração, o que ele encontra aí dentro? Será que ele encontra aquele mesmo menino que ele olhou, ele falou assim: olha, eu quero fazer dele um reino no sacerdócio, eu quero fazer dele um grande conquistador, eu quero que ele seja um diferencial, porque eu não estou olhando mais para o rosto, eu não olho, na verdade eu nunca olhei para o rosto, para a forma dele ser, pelo que ele era por dentro, a orientação que ele tinha, como ele era, como as pessoas viam ele, como ele está hoje. E aí eu te pergunto, será que hoje Deus poderia te derramar, ou derramar sobre a tua vida mais uma unção? Na segunda unção, Deus testa o coração, prova a tua vida, vê se você continua na obra, se você sabe, é um homem de Deus mesmo, uma mulher de Deus, ou só está de fachada. Eu quero dizer, na segunda unção ninguém passa, né, com aquela cara assim: porque eu sou santo, separado, glória a Deus, aleluia. Porque se você não for de Deus, você fica. Quando Deus começou a segunda unção para nós, muitas pessoas ficaram no meio do caminho. Sabe por quê? Viviam o evangelho de fachada. E o Senhor me deu. E meu amado, quando a segunda unção vier sobre a tua vida, se você, ou você fica, ou você vai. Como está teu coração? Quais são as tuas motivações? O que te trouxe hoje aqui? O que te faz subir nesse altar? Que hoje é um altar, amém? Outro dia não, mas hoje é. Ou o que te faz, sabe, apresentar algo para o Senhor? O que te faz, sabe, ir para a igreja, pegar a Bíblia? Será que você está indo para a igreja porque você não tem mais nada para fazer? Será que você está indo para a igreja porque você está cansado de ficar em casa? Será que você está indo para a igreja porque você sabe que não adianta, você não vai encontrar ninguém aí fora para você ter um relacionamento que seja de Deus? Você sabe que vai levar outro, mais outro, mais outro, mais outro, aquele negocinho que ficou na cabeça? Quais são as suas motivações que te trazem a casa do Senhor? Deus vai testar o teu coração. E se você não tiver o coração segundo dele, olha, você vai ser amassado. Mas a segunda unção também pode ser algo glorioso para a tua vida, porque Deus vai testar o teu coração, vai sondar, vai ver que você tem coração de Jó. Na fartura você está com Deus, sem fartura você está com Deus, está com saúde você está com Deus, está sem saúde você está dando glória a Deus, está no leito você está adorando, está andando na rua você está criando doido adorando ao Senhor, vai para o trabalho, sabe, sabendo que vai ganhar aquele pouquinho naquele período, não é? Mas está sendo fiel ao Senhor, dizimista, está falando: Senhor, eis-me aqui, Senhor. Está sendo fiel onde? No pouco. E a palavra de Deus diz: olha, está sendo fiel no pouco, sobre muito te colocarei. A segunda unção prova você, para saber o que tem. E não deixe o teu coração ser encontrado pelo Senhor contaminado. Não deixe o teu coração ser encontrado pelo Senhor, sabe, vivendo um evangelho de fachada. Não deixa o teu coração ser encontrado pelo Senhor, você querendo viver a glória pessoal. A glória, sabe, para você, sabe, a glória é de quem? De Deus. Ele não divide com quem? Com ninguém. Aleluia. Quantos anos Davi ficou nesta unção? Quem sabe?
Um ano? 2 anos? Quem chuta? 5, mais um pouco. 7 anos. Sabe quantos anos Deus ficou provando o coração de Davi? 7 anos. Para Deus dar a totalidade daquilo que Deus queria para a vida dele. Veja só, abra lá, 2 Samuel 5, 3. Assim, pois, todos os anciãos de Israel vieram ter com o rei, amém? Acharam? Vieram ter com o rei em Hebrom, e o rei Davi fez com eles aliança em Hebrom perante o Senhor, e ungiram Davi sobre o quê? Sobre Israel e sobre todo o estado, unificou, né, assim, a tribo de Judá novamente com a tribo de Israel. Mas sabem, durante 20 anos, meu amado, eu quero dizer uma coisa: Deus tem grandes promessas na tua vida. Mas existem grandes promessas na tua vida que não vão acontecer da noite para o dia. E como você está, como estão as tuas motivações, sabem? Como você enfrenta as tuas lutas, as tuas dificuldades do dia a dia, como você vê as montanhas que aparecem, os vales, os desertos. Como eu falei, olha, glorificar a Deus na bonança é maravilhoso, mas tem gente que só fica com o Senhor quando está recebendo bênção e não consegue entender o propósito de Deus no meio daquela dificuldade, no meio daquele deserto que tem vindo sobre a tua vida. Foi ali, e nessa terceira unção, que Deus permitiu com que a arca da aliança voltasse, ou estivesse no lugar que ela tinha que estar, o lugar de adoração. Vê lá em 2 Samuel 6,15. Amém? 2 Samuel 6,15. Assim, Davi com todo Israel fez subir o quê? A arca do Senhor com o júbilo e o som de um propósito que não acabou também ali. Deus foi agindo, Deus foi moldando Davi. Nesse período da terceira unção foi quando ele foi o período que ele foi mais tentado na vida dele, porque foi quando ele caiu em adultério com quem? Com Batseba. Foi o momento em que ele enfrentou muitas lutas pessoais. O filho dele se levantou contra ele, querendo tomar o reino dele. Muitas lutas, muitas dificuldades, muitos enfrentamentos. Mas você olha os salmos de Davi durante esse período, foram as coisas mais lindas, não é assim, escritas por um homem. E a gente pode ver que, como até hoje falam nas nossas vidas, como ajudam nas nossas lutas, como fortalecem na nossa caminhada. Você quer conquistar, não? Primeiro você vai ser provado. Em Hebreus, abre lá. Hebreus 10, 36. Amém? Com efeito, tendes a necessidade de o quê? Perseverança. Necessidade de continuar. Para que, havendo feito o quê? A vontade de Deus, alcanceis a promessa. A tua vitória depende da tua perseverança. A tua vitória depende de você continuar. Continuar com o coração reto, continuar temente ao Senhor. Sabe aquele coraçãozinho que Deus encontrava lá no primeiro dia que você entregou o coração para Jesus? E você falou com toda sinceridade: Senhor Jesus, eu só quero ser teu e de mais ninguém. Sabe aquelas palavras lindas que você dizia para Ele, quando você, sabe, estava apaixonado por Ele, que você queria ver a face? É esse coração que Deus precisa encontrar depois de 1, 2, 3, 10 anos, 20 anos. E eu quero dizer uma coisa: se Deus fizer em 5 anos, amém. Se Deus fizer em 10 anos, você glorifica a Deus. Mas eu quero dizer, aquele que faz a promessa é fiel para cumprir quando? No tempo dele. E depois do quê? Depois
de haver feito, ou depois de você ter perseverado, cumprido aquilo que Ele quer que você faça. Sabe, eu pregava na Lapa na quinta-feira sobre o ânimo dobro, sobre as pessoas que são inconstantes. E eu falava, olha, o inconstante é como a onda do mar, diz lá em Tiago. Ele sobe, ele adora, ele glorifica, mas aí a onda do mar depois faz o quê? Aí naquele dia anterior que ele estava adorando, no outro dia ele já está cansado, ele está desistindo de tudo, ele está querendo chutar o balde, ele está querendo largar tudo, ele quer abandonar tudo. Um dia ele chega e ele ama todo mundo. No outro dia, aqui só tem fofoqueiro, aqui ninguém gosta de mim, aqui nessa igreja começa a encontrar um monte de coisa. É o que? Uma pessoa inconstante. Tem dois pensamentos, ele consegue ser espiritual, consegue ser carnal, ele consegue ver a glória de Deus, mas também está lá enfilhado no inferno. Essa é a pessoa que tem ânimo dobro. Essa não consegue ter nada e alcançar nada de Deus. Só consegue alcançar quem é perseverante. E sabem, muitas pessoas não têm conseguido conquistar nada na vida porque tem ânimo dobro, porque é inconstante, porque um dia está bem, outro dia está mal. Sabe, tem uma doença crônica de inconstância na vida dela. Ela não consegue viver, perseverar e falar, Deus, olha, tu fez a promessa, eu vou estar contigo e não importa o que aconteça, eu vivo um dia. Muita gente quer cobrar do homem aquilo que tem que cobrar de quem? De Deus. Muita gente, ao invés de, sabe, ficar chateado com as situações, tem que fazer o quê? Dobrar os joelhos, para que Deus se manifeste na vida dela. Porque sabe com quem que você tem perdido? Com Deus. Meu amado, aqui está escrito, olha, você só vai alcançar, olha, com efeito, tem de necessidade de perseverança, para que havendo feito a vontade de Deus, o quê? Alcanceis a promessa. Só depois que você fizer. Depois que você aprender a ser certo. Ser certo. Tem gente que quer começar o chamado com rebelião. Como é que Davi começou o chamado? Sendo certo. Como é que Davi começou o chamado? Um profeta. Deus mandou o profeta. Profeta, você vai lá e unja Davi. E mandava um, e mandava o outro, mandava o outro, mandava o outro, mandava o outro. Não, esse não. Eu quero aquele que tem coração segundo o meu. Como você está hoje? Quais unções você poderia viver hoje? Como você quer viver a unção, a grandiosa unção, se a primeira unção você ainda está aí, ó, dando trabalho? Como você quer conquistar, se nem vencer o seu primeiro gigante você conseguiu ainda? Está na hora de você aprender que Deus tem mais para a tua vida. Amém. Deus tem um reino, um sacerdote. Eu acho que vocês vieram, principalmente lá do Rio de Janeiro para cá, para vocês verem a dificuldade que era no início, né? Hoje, graças a Deus, a igreja conseguiu trazer aí os pastores Anderson e Roberto para cá, eles moram aqui. Mas no início, meu amado, era ônibus, vinha e voltava. Quem é dessa época da igreja de Massa? Né? Sexta-feira, ficava na casa dos outros comigo, né? Antes ainda tinha um irmão que ia lá no Rio de Janeiro, não, traz a igreja para cá, traz a igreja para cá, para a terra, vem aqui, traz a igreja para cá, traz a igreja para cá. E a gente fica cansado de viajar um pouquinho de noite. Depois eles foram lá também, largaram tudo lá no Rio para poder começar aqui. E sabe quanta gente precisa no Brasil de ouvir essa palavra que está ouvindo, se sentir amado, sentir que Deus o escolhe pelo coração. Mas você não consegue lidar ainda com os seus gigantes. Você não consegue lidar com as situações que você precisa lidar. Você quer mais unção, mas para quê? Para jogar tudo fora. Fazer que nem quem? Esaú. Meu amado,
Deus só dá depois que você perseverar e continuar firme. E Ele mesmo vai se encarregar de te colocar no lugar onde você tem que ficar. Você não vai precisar trapacear, você não vai precisar se colocar. Você não vai precisar, sabe, ser amigo de alguém ou de alguma pessoa. Não, Deus mesmo te coloca. Sabem, 2 anos de conquista, mas existe um mundo ainda para ser alcançado para Jesus. A igreja contemporânea precisa estar nos 4 cantos desse planeta. E eu quero ver muitas pessoas que hoje estão aqui, né, são novinhos, né? Cabelo branquinho, lá na Índia, lá na Ásia, lá na China. Mas você está tão ligado com suas coisas, é tão egoísta, é tão eu quero a minha função, eu quero o meu cargo, eu quero o meu negócio, eu sou o tal. E você se esquece do mundo. Quem é o teu próximo? É você? Tão ligado nas suas coisas, tão querendo as suas coisas. Mas sabe o que a palavra diz para esses que têm o coração de Davi? Buscar em primeiro lugar o reino de Deus, e todas as demais coisas serão acrescentadas. Esse chamado, a gente sempre fala, o pastor Fábio, não tem como mais eu e ele fazer. Não tem. A gente precisa de você. Não dá. Não é? Por isso está lá, Nova Iguaçu, Caxias, Niterói, não dá para a gente pastorear. E pastor não é estrela, não. Pastor que prega, que somente prega, é palestrante ou qualquer outra coisa. O pastor é aquele que cuida da ovelha, que dá cuidado, que trata, que bota remédio na ferida, e que conversa 50 vezes, mesmo, que pede perdão, mesmo você estando o quê? Certo. Quantas vezes eu pedi perdão? Olha, me perdoa, meu amado. Eu estava com a razão. Mas aí tem aquele negócio, né? O que você prefere? Igual um relacionamento. Você prefere ter razão ou ser feliz? Muita gente tem preferido ter razão. Deus quer te usar. Deus quer fazer com que você viva essa conquista de estar evangelizando, de levando a mão de Deus, mas a tua vida é uma vida só de reclamar, de murmurar. Você não vai entrar na terra, não. Se você continuar assim. A vida, tudo você encontra um motivo, tudo. Você não tem coração de Davi. Deus não pode construir reino e sacerdócio porque você não serve. E quem não serve para servir, não serve para casar, e também não serve para fazer a obra. Eu sirvo, né? Pode ser. O quê? Só Jesus sabe a tudo, né? Assim também na cura, viu? Mas Deus é tão misericordioso que pela graça de Deus a gente consegue ter firme, né? Continuando. Deus trouxe aqui hoje para você pensar em missões. Pensar que Deus tem um mundo espiritual para ser alcançado, aí, pessoas para serem entregarem o coração para Jesus. Então, abandone o seu ombro aqui. Para de pensar nas suas vontades, naquilo que você queria. E deixa Deus fazer aquilo que Ele quer que você viva. Fala, Senhor, eis-me aqui, Ele vai te conduzir ao lugar certo. Amém? Vamos ficar de pé nessa hora. Eu queria que você refletisse muito sobre a tua vida. Amém, Jesus. Refletisse muito sobre